Fala, meus caros, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Ezequiel Júnior e hoje a gente vai ter uma aula sobre cinemática, movimento uniformemente variado. Então, o que é um movimento uniformemente variado? Quais são as suas características? Primeira característica é a aceleração média é constante e diferente de zero. Fazendo uma comparação com o movimento uniforme, que era o que a gente estava vendo anteriormente, lá no movimento uniforme a gente não tinha aceleração, a gente não ouviu falar sobre aceleração porque ela valia zero, a gente não estudou. No movimento uniformemente variado não, a gente vai ter uma aceleração média, ela vai ser constante e diferente de zero. Essa aceleração pode ser positiva ou negativa, vai depender das condições do problema. Outra coisa é que a velocidade média ela vai ser calculada de maneira diferente agora. Ela vai ser calculada pela média aritmética entre as velocidades iniciais e a velocidade final. Posteriormente a gente vai abordar esse tópico de maneira mais clara. Outra característica, a terceira, é que os deslocamentos escalares eles vão ser em tempos sucessivos iguais, mas só que eles vão variar de forma aritmética numa progressão. Como assim, professor? Esses deslocamentos eles vão ou aumentar ou eles vão diminuir dependendo da aceleração. Eles não vão mais percorrer tempos iguais em espaços iguais, igual no movimento uniforme. Vai ser variável esses deslocamentos. O que vai determinar isso é a nossa aceleração. E a quarta característica é o porquê vem o nome uniformemente variado. Vem variado porque justamente a velocidade ela vai ser variável, ela não vai mais ser constante. Diferente do movimento uniforme, onde a velocidade era constante, no movimento uniformemente variado, a velocidade vai ser variável. Porém, a nossa aceleração é constante. Então, por isso que ele é um movimento uniforme, porque ele vai aumentar ou diminuir essa velocidade numa taxa constante, que vai ser quem vai determinar é a própria aceleração. Então, essas são as características de um movimento uniforme. Primeira coisa que a gente tem que notar é como a gente calcula a aceleração média de um corpo. Primeiro, a aceleração média de um corpo ela vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, onde a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial e a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Se você notar, essa fórmula ela é semelhante à fórmula da velocidade média. Justamente, o que está trocando aqui é que na velocidade média aqui é o ΔS, ou seja, a variação das posições, e na aceleração média aqui é a variação da velocidade. Unidade no SI da aceleração é metros por segundo ao quadrado, semelhante à da velocidade. O que vai mudar é que aumenta aqui um 2, é metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade no SI da aceleração. Vamos ver um exemplo para a gente ver como é que funciona isso na prática. Exemplo 1. Numa pista de prova, um automóvel, partindo do repouso, atinge uma velocidade escalar de 216 km por hora em 6 segundos. Aí ele pergunta, qual é a sua aceleração escalar média? Ele quer saber a aceleração média. Primeira coisa que a gente tem que notar é que a velocidade, a unidade que ela está, não está compatível com a unidade que o tempo está. A velocidade está em km por hora, mas só que o tempo está em segundos. Então, não tem como a gente resolver se as unidades não estão compatíveis. Ou eu transformo os segundos em horas, ou eu transformo a velocidade em metros por segundo. O que eu acho que é mais fácil é transformar a velocidade. Então, eu vou converter essa velocidade. De km por hora para metro por segundo, a gente aprendeu que a gente tem que dividir por 3,6. Então, eu pego 216, divido por 3,6 aqui e transformo para metros por segundo. Então, 216 dividido por 3,6 é igual a 60 metros por segundo. Fazendo isso, eu calculo a minha aceleração média, que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Se o meu automóvel partiu do repouso, significa que ele partiu da velocidade zero. Ele estava em repouso, ele não estava se movimentando. Então, vai ser 60 menos zero, que é 60. Então, eu botei já direto aqui, 60, que é a nossa velocidade, dividido pelo tempo. Se ele partiu do repouso, ele saiu do 0 até 6 segundos. E também, 6 menos 0 é 6, então não precisa colocar. 60 dividido por 6
eu tenho minha aceleração, que é 10. A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, assim que a gente faz uma questão envolvendo aceleração média. O segundo ponto que eu quero abordar com vocês é a velocidade média no movimento uniformemente variado. Ela vai ser a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. É uma média aritmética. Professor, e se a gente tem 3 velocidades? Soma as 3 e divide por 3. Se a gente tem 4, soma as 4 e divide por 4. É uma média aritmética, como o próprio nome já diz. A gente faz uma média de todas as velocidades que a gente tem. Mas geralmente a gente só pega 2 velocidades e faz essa média. A unidade de velocidade é metros por segundo, como a gente já sabia anteriormente. Como pode cair uma questão sobre isso? Vou mostrar para vocês. Exemplo 2. O movimento retilíneo uniformemente variado de um ponto material tem seus espaços variando com o tempo, de acordo com a tabela. Então, eu tenho uma tabela aqui de tempo e uma tabela de posições, ou espaço, né? Como o próprio nome diz. Aí ele diz, sabe-se que o ponto material inverte o sentido de movimento no instante T1 igual a 4 segundos. O que isso significa, pessoal? Que ele está invertendo o sentido. Significa que ele está indo e chega no momento, ele vai parar e voltar. Ou seja, nesse momento que ele inverte de sentido, a velocidade dele tem que ser 0, porque ele está mudando de direção. Não tem como tu ir numa velocidade e fazer a curva e voltar. É impossível. Então você vai parar e voltar. Então, quando ele diz que o ponto material inverte o sentido, significa nesse ponto, em T1, a velocidade é 0, tá? Então gravem isso. Aí ele te pergunta, a velocidade inicial entre os movimentos T0 igual a 0 e T1 igual a 4 em metros por segundo vale? Então ele quer saber a velocidade inicial entre o tempo 0 e o tempo 1. Então é uma questão envolvendo justamente a velocidade média no movimento uniformemente variado. O comando da questão disse que era um movimento retilíneo uniformemente variado, por isso que a gente vai usar essa fórmula. Se fosse um movimento uniforme, a gente ia usar aquela anterior, ΔS sobre ΔT. Professor, mas por que o senhor colocou ΔS e ΔT? Porque a gente vai precisar nessa questão. Nota, quanto vale a minha velocidade final? Minha velocidade final é no T1, e ele disse que no T1 é justamente o instante em que ele vai inverter o sentido do movimento. Então, nesse instante, a velocidade é 0. Então, minha velocidade final é 0. Gravou? Outra coisa, quanto vale o meu ΔS? Meu ΔS diz que é no tempo 0 até o tempo 4. ΔS é posição final menos 4, menos a posição inicial, que é 12. Então, fica menos 4, menos 12. Então, daqui que vem o ΔS. Menos 4, menos 12. Quanto vale meu tempo? É o tempo final menos o inicial, que ele diz que é de 4, o tempo final, e de 0, o tempo inicial. Vou separar aqui, né, para a gente continuar. O que sobrou? 0 mais velocidade inicial é velocidade inicial, né? O 0 some. O que a gente faz? Menos 4 menos 12 dá menos 16. E 4 menos 0 é 4. Posso dividir esses dois, se vocês notarem. Então, ficaria menos 16 dividido por 4, que é menos 4. E esse 2 que está dividindo, eu posso passar multiplicando. Então, ficaria assim, ó. Essa divisão dá menos 4 e esse 2 passou multiplicando. Então, fica menos 4 multiplicado por 2. Menos 4 por 2 dá menos 8. E essa seria a nossa velocidade inicial. Então, a gente trabalhou a média aritmética aqui das velocidades e a gente precisou também da fórmula antiga da velocidade média, porque justamente nossa tabela é uma tabela de espaço pelo tempo. Então, a gente juntou os dois assuntos, né? O cálculo da velocidade média no movimento uniforme e também a gente aproveitou que a velocidade média também é ΔS sobre ΔT. Então, essa aqui é uma clássica questão de velocidade média no movimento uniformemente variado. Então, está aqui. Velocidade inicial é igual a menos 8 metros por segundo. E, para finalizar a nossa aula, a gente
tem uma equação horária do espaço no movimento uniformemente variado, que é essa que vocês estão vendo aí. Calma, não se preocupem, ela parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Lembra da nossa fórmula lá do espaço, da equação horária do espaço no movimento uniforme? Ela vai ser semelhante, só que a gente vai adicionar esse termo aqui, que é uma aceleração multiplicada por um t quadrado dividido por 2. A característica dessa equação horária é justamente uma função do segundo grau. Então, graficamente e as características de uma função do segundo grau estão inseridos nessa equação horária do espaço também. Assim como a equação horária do movimento uniforme era uma função afim. Então, como ela pode ser demonstrada aqui num exemplo? Deixa eu citar só uma coisa, né? A equação horária do espaço é posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo mais a aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação horária do espaço no movimento uniformemente variado. Então, exemplo 3, bora ver como é que cai. Um móvel descreve uma trajetória retilínea com a equação horária dos espaços dada. Tá aqui, ó, essa daqui. S igual a 2t ao quadrado menos 16t mais 2 no SI, né? Sistema Internacional. Primeira pergunta que ele faz é, letra A, determine qual a trajetória da partícula. Se essa equação horária ela tem todas as características de uma função do segundo grau, é claro que a trajetória dela tem que ser uma parábola. Vocês estudaram em matemática que toda equação do segundo grau, toda função do segundo grau tem um formato de parábola, com cavidade para cima ou cavidade para baixo. Então a trajetória dela é parabólica, certo? Então você já sabe que no movimento uniformemente variado, a equação horária do espaço tem uma trajetória parabólica. Letra B. Calcule no instante t igual a 1 os valores da posição e da aceleração escalar. Então vamos lá começar. Primeira coisa, eu vou repetir a nossa função horária e no lugar do tempo eu vou substituir por 1, que nem a gente faz lá no movimento uniforme. A única coisa é que vai mudar só, que vai ter um t quadrado aqui a mais na nossa fórmula, mas não vai mudar em nada. Então, substituindo no lugar do t 1 segundo, vai ficar assim. S igual a 2 multiplicado por 1 ao quadrado menos 16 vezes 1 mais 2. Quem eu faço primeiro? Primeiro eu resolvo as multiplicações e as potências. Então, 1 ao quadrado é 1. 2 multiplicado por 1 continua sendo 2. A mesma coisa aqui. 16 vezes 1 é 16. Então, vai estar 2 menos 16 mais 2. Ó. Fazendo essa soma, o resultado é menos 12. Então, a posição quando t é igual a 1 segundo é igual a menos 12 metros. Essa seria a posição nesse instante. Qual é a aceleração escalar dessa função, dessa equação horária? A gente tem que notar uma coisa aqui, ó. Como é que a gente identifica a aceleração aqui na nossa função horária? É esse carinha bem aqui, ó. Tudo isso aqui é a aceleração. Na verdade, o A é a aceleração, né? Mas esse 2 a gente vai incluir porque nota que aqui na nossa equação horária, que ele foi dada no problema, esse 2 sumiu, mas ele tem que estar incluso aqui. Então, o que a gente diz? Como é que a gente calcula a aceleração ou identifica a aceleração nessa equação horária? A gente iguala esse valor que está na frente do t ao quadrado, ó, lembra, a aceleração é sempre aquele que está na frente do t ao quadrado. Então, aqui na frente do t ao quadrado eu tenho 2, e na frente do t ao quadrado eu tenho a aceleração dividido por 2. Então, eu tenho que igualar essas duas coisas. Então, minha aceleração dividido por 2 é sempre igual a 2. Esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando. 2 vezes 2, 4. Então, minha aceleração não vai ser o 2, vai ser esse termo aqui todo. Ó. Então, vai ser aceleração sobre 2 é igual a 2. Eu substituo
Passo esse 2 que está dividindo, multiplicando, então fica 2 vezes 2, 4. Essa é a minha aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Bem, finalizamos nossa aula. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Curtam, compartilhem com os demais alunos e deem sugestões de como a gente pode melhorar a nossa aula, tá? Abraço a todos.